noite. Paz seja convosco. Amém? Falei no início que não é porque eu estou dizendo, mas é porque eu estou apenas constatando. Não é por causa de mim, mas é apesar de mim, Jesus está aqui. Amém? Não é por causa de mim, mas apesar de mim, a despeito de ser eu, o Eduardo, Deus vai falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Amém? Pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, pela misericórdia de Deus que se estende sobre nós todos os dias, Deus preparou este tempo para mim e para você. Amém, irmão? Glória a Deus. Pega a tua Bíblia, abre ela lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 15, o versículo de número 12. João capítulo 15, versículo de número 12. Graças a Deus, os homens estão recobrando o juízo, irmão. Devagarzinho nós estamos recobrando o juízo. Fizeram lockdown, não resolveu muita coisa. E agora nós eu tive esta semana o privilégio de ouvir de vários governantes, presencialmente, outros pela internet, vários, falarem reconhecendo a importância da igreja, a importância do relacionamento com Deus, pedindo para a igreja. Alguns imploravam: abram as igrejas, para que as pessoas possam lá na igreja buscar refúgio, para que as pessoas possam na igreja, porque a pandemia, irmãos, não é só o coronavírus que está afligindo o homem. Existe um vazio no coração do homem, a tristeza, a angústia, a depressão aumentou, casos de depressão aumentou. Então eles clamavam, os governantes diziam: por favor, vamos abrir as igrejas, reconhecendo o papel não da igreja, a igreja talvez também, mas reconhecendo o poder de Deus para libertar o homem da angústia, da tristeza e da depressão e trazer nova vida. É necessário, é importantíssimo. E os homens estão recobrando o juízo e estão entendendo que é melhor buscar ao Senhor, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Amém? Em Deus nós temos refrigério, em Deus nós temos saída. Jesus, há poder neste nome. Irmão, eu prego aquilo que eu acredito, e acredito piamente naquilo que eu prego. Não é só um faz de conta, não é uma história. Eu não dediquei a minha vida, e não dedico a minha vida em uma filosofia de vida apenas. Aqui não é Hakuna Matata, não é filosofia de vida. Aqui é Jesus Cristo vivo, é de verdade, Ele é real. Jesus é verdadeiro, Jesus é de verdade, o Espírito Santo é real. Nós não vivemos uma historinha, nós vivemos a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que eu vibro, quando o homem, ele fica de joelhos, diante de Deus, e reconhece o poderio de Deus, reconhece o poder de Deus, mais ainda, reconhece a necessidade, mais ainda, ele pede, implora a Deus auxílio e ajuda. Deus é o nosso socorro, refúgio bem presente. Amém, irmão? Vamos lá então, vamos viver como igreja. Nunca tivemos tanta necessidade de sermos igreja, de andarmos como igreja, de vivermos como igreja, unidos, em comunhão. Temos saudade até dos irmãos ranheta, não ranhento, tá? Ranheta é aquele chato, aqueles irmãos, os ranheta, aqueles que incomodam. A gente tem saudade até daquele que é pegajoso, aquele que é mais frio, cada um no seu jeito. A gente tem saudade, e Deus nos deu para vivermos assim em igreja, porque é na igreja, não no templo. Na igreja, pessoas, eu e você, andando juntos, em comunhão. Porque igreja é quando nós estamos juntos, unidos, no mesmo propósito. Tem uma falsa, uma mentira, e as pessoas: a igreja sou eu não preciso ir lá no templo. Não, igreja somos nós, não tem eu na igreja, tem nós.
Quando eu entendo que nós somos a igreja, então nós somos. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou eu sozinho. Eu só sou a igreja quando eu estou inserido no corpo. Quando eu estou inserido, então eu sou a igreja. E nós precisamos, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Eu já sei que o tempo está escasso. Vamos lá, o meu mandamento é este. Jesus falando. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Espírito Santo, fala conosco agora, Pai, através da tua palavra ao nosso coração. Revela-te a nós, meu Deus, teu amor, a tua bondade, a tua grandeza, que possamos entender e compreender. No nome de Jesus é que nós oramos a ti a tua hora. Espírito Santo, seja conosco nessa hora. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar. Fique tranquilo, fique em paz. Você que está em casa, fique tranquilo também. O meu mandamento é este. Jesus falando. Mandamento, irmão. Mandamento é uma ordem. Mandamento é algo que precisa ser feito. É uma premissa básica. Quando Deus diz, Jesus diz aqui, esse é o meu mandamento. Ele diz, é isso que eu quero que vocês façam. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, que é soberana e precisa prevalecer sobre a tua vida. Precisa prevalecer sobre a nossa vida. Precisa prevalecer sobre nós, precisa ser atendida, não é uma opção. Mandamento, cumprir mandamento não é uma opção. Jesus não está dizendo, a minha vontade, não, o meu conselho, a minha opinião. Jesus não disse, seria bom. Não, ele diz, é um mandamento, o meu mandamento é este. Portanto, se é um mandamento, nós precisamos estar bem atentos a este mandamento. Irmão, prepare o teu coração. Se prepare, porque talvez alguns de nós vamos nesta noite sair daqui frustrados. Talvez alguns de nós sairemos daqui decepcionados. Eu espero que o Espírito Santo nos dê clareza, para a gente entender o tamanho, a expressão, a amplitude, a força deste mandamento, do que Jesus quer de nós. Que ainda que seja constratante demasiadamente aquilo que somos, que nós possamos entender e compreender que não estamos sozinhos. Não se desespere. Quando Jesus ele nos dá este mandamento, ele também estabelece um padrão. Jesus disse, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele está falando de estar em comunhão, em unidade, em amor, porque o amor é o elo, o amor é aquilo que liga. Quando um pedreiro está fazendo uma obra, ou levantando uma parede, ele pega vários tijolos, são milhares de tijolos, mas ele não sai apenas empilhando um em cima do outro, porque se ele só colocar um tijolo em cima do outro, logo tudo cairá por terra, porque eles estarão soltos. É preciso de algo, uma argamassa, que vai dar liga e ligar um ao outro, de maneira que eles sustentem-se uns aos outros, firmados pela massa, a argamassa. E o amor de Deus, ela é a massa, é a argamassa, é aquilo que nos mantém unidos, andando juntos, caminhando juntos. E nosso Jesus, ele disse, o meu mandamento é este, amei-vos uns aos outros. Mas ele não nos deixa livre para decidirmos a forma de amar. Ele não nos deixa livres para interpretarmos ou fazermos do jeito que pensarmos interessante ou inteligente ou da maneira que gostamos. Ele nos dá o mandamento, ele nos diz o que fazer, e mais importante do que isso, ele diz como. Jesus estabelece um padrão.
Porque Deus tem os seus próprios padrões estabelecidos por Ele e seguidos por Ele mesmo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, mas não de qualquer forma. Que vos ameis uns aos outros, mas não do vosso jeito. Ele dá o mandamento, ele diz: meu mandamento é que vos ameis uns aos outros da forma que eu vos amei. Ele diz: amai-vos uns aos outros do meu jeito. Amai-vos uns aos outros da minha forma. Amai-vos uns aos outros do jeito que eu faço. Olhe para mim, Jesus está dizendo. E ele estava, enquanto falava com os discípulos, andava com os discípulos. Todos os dias Jesus estava com eles, e eles olhavam para Jesus e viam como ele fazia, o que fazia e o que ele dizia. Ele os estava preparando até o dia em que ele foi pendurado na cruz, morreu, ressuscitou e foi aos céus. Tudo que Jesus fazia era a expressão, a exata expressão do caráter de Deus e da vontade de Deus, porque ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz para os seus discípulos, preparando-os. E nesse domingo de Páscoa, em que a humanidade ela fica um pouco dividida com os ovos de chocolate. Mas a gente para um pouquinho para olhar para Jesus e pensar em Jesus e naquilo que Ele fez. Embora a gente lá assiste uma mensagem comendo um ovinho de chocolate, que é uma delícia, né, irmão? Vamos aqui combinar. Receber a caixa de bombom é bom, um chocolatinho é uma delícia. Aliás, quero agradecer aí aqui a Costeira. Fui surpreendido hoje pela manhã, uma cesta, tinha chocolate, tinha também um chocolatinho. Glória a Deus. Não, mas tinha mais umas coisinhas lá, tinha uns bombons também, né? Tinha um café da manhã, um presunto, queijo, algumas coisas. Fui surpreendido de verdade, não esperava. Não sabia, eu queria escrever alguma coisa no Facebook lá, e não sabia o que ia escrever. Não vinha, fiquei sem palavras, então achei para ficar sem palavras, ficou lá sem palavras mesmo. Quero agradecer o carinho, o amor de toda a igreja. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, no padrão, no jeito de Jesus. Eu quero falar sobre o jeito dele neste domingo de Páscoa, para que a gente possa talvez entender. Irmão, vou falar mais uma vez, não se desespere, porque Jesus é muito louco mesmo. Porque Jesus era intenso em tudo que ele fazia. Porque Jesus, ele veio, como ele disse, para manifestar a vontade de Deus, e ele estava totalmente envolvido neste negócio. Ora, irmão, era preciso que Jesus revelasse o amor de Deus. Olha que tarefa dificílima. Revelar o amor deste Deus que não tem amor em si, mas a Bíblia diz que é o próprio amor. Como demonstrar este amor, como revelar, e Jesus veio para revelar este amor. E é claro que existem muitas facetas do amor de Deus revelados em Jesus, mas eu quero falar de alguns sinais, algumas imagens, algumas coisas que nos revelam como é o amor de Deus, como Jesus nos amou. Porque se Ele nos dá o mandamento de amarmos aos nossos amigos, amarmos aos que nos cercam, amarmos os que estão do nosso lado, no padrão dele, eu preciso entender que padrão é esse. É preciso saber de que ele estava falando, porque senão nós podemos nos iludir e nos enganar, amando apenas aqueles que amamos, ou que nos são próximos, ou do nosso jeito. Eu conversei com pessoas, elas dizem, mas o meu jeito é assim. E eu disse, então é por isso que Jesus disse lá para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque desse jeito não dá. O nosso jeito não é o meu jeito, é o jeito de Jesus, irmão. E esse é o nosso desafio. E eu vou falar mais uma vez para você ficar preparado.
não se desespere, porque Jesus subiu aos céus, mas Ele nos deu o Espírito Santo. Porque se nós andássemos sozinhos, e alguns versículos antes desse, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, nem amar do jeito dele. Eu só quero que a gente veja o jeito dele hoje, irmão, para a gente ficar talvez admirado, estupefato. A gente vai ficar chocado. Que amor é esse? Como que pode? Como amar desse jeito? E das características do amor de Jesus, o primeiro deles, a gente trabalhou um pouquinho na terça-feira passada, eu não quero voltar lá, mas eu preciso citar: Ele amou antecipadamente, Ele nos amou primeiro. A primeira faceta e característica do amor de Jesus é que a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, quando nós ainda estávamos tudo errado, quando a gente ainda fazia tudo errado, quando a gente ainda o desprezava, quando nem o conhecíamos, quando talvez zombávamos daqueles que vinham até nós apresentando o Evangelho, daqueles que vinham até nós como boca de Deus na terra, trazendo a palavra de Deus para o nosso coração, e nós rejeitávamos e não queríamos ouvir, e outras vezes até zombávamos dos tais. Mesmo nesses dias, Ele nos amava intensamente. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou antecipadamente. Antes mesmo de conhecermos este amor, antes mesmo de sermos por Ele conhecidos voluntariamente, antes mesmo que nós tivéssemos o desejo de abrir o nosso coração a Ele, antes mesmo que tivéssemos o desejo de cantar louvores a Ele, antes mesmo que tivéssemos a vontade de adorá-lo, de orar, de buscar a presença e a face de Deus, Ele nos amava da mesma forma que nos ama no dia de hoje, enquanto adoramos e sentimos a presença dEle onde quer que estejamos. Era o mesmo amor. Sempre foi intenso desde o início. Ele nos amou primeiro. Aqui neste mesmo texto, Jesus fala um pouco ainda antes: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, porque nós estávamos perdidos, estávamos vivendo sobre o regime da morte, entregues, separados de Deus. Cristo nos amou, Deus nos amou e nos buscou para Ele. E depois que estamos contemplando o seu amor, depois que num dia como o de hoje, da Páscoa, nós vemos Jesus lá na cruz, vimos as imagens de Jesus, conhecemos a sua palavra, só então o nosso coração pode expressar algum sentimento, alguma coisa. Mas quando o sentimento chega no meu coração, o coração de Deus, Ele já queimava por mim desde a eternidade. Um amor sem conhecer, como eu vos amei. Amar antes de conhecer e ser conhecido. Não sei se você entendeu, mas talvez você vai entender agora. Porque a gente fala na igreja, e Jesus fala sobre amar as almas e amar os perdidos. A gente fala de amar aqueles que precisam, amar as almas, amar os perdidos. Sabe, irmão, como que a gente pode amar alguém? Nós costumamos amar aqueles a quem nós de alguma forma nos relacionamos. Como amar alguém que eu nunca vi? Como amar alguém que eu sei lá, nem sei que existe? Como amar alguém que talvez esteja tão distante? Como sentir compaixão e o coração arder quando você vê alguém passando? Não é humano, não é próprio, não é meu, não é de mim. Eu passo às vezes algum tempo olhando a minha família, a minha esposa, os meus filhos dormindo ao meu lado, eu fico contemplando, e o coração aceso, quando eles eram pequenininhos ainda, era mais intenso. Eu ficava quase que horas do lado contemplando, queimando de amor, porque eram os meus. Como amar aquele que está longe?
Como amar aquele que está escravo do álcool, como amar aquele que está escravo das drogas, como amar aquele que está escravo da solidão, como amar aquela pessoa que está amargurada e tomada pela amargura, ela só consegue trazer e gerar amargura. Como amar, como desejar. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo ITQ, eu estava em conflito, porque eu queria ser um ganhador de almas, mas eu precisei um tempo falar com Deus e jogar a real e falar a verdade. E disse: Deus, eu não posso ser um ganhador de almas dentro de um ônibus num ligeirinho lá em Curitiba. Eu disse: Deus, eu não posso ser um ganhador de almas. E Deus diz: por quê? Diz: porque eu não amo as almas. Eu não consigo amar aqueles que eu não conheço. Como que eu vou deixar minha vida, deixar minha casa, deixar os meus sonhos, deixar os meus planos, deixar tudo que eu tenho e embarcar numa aventura maluca de ir buscar aquilo que eu nem sei se existe, nem sei quem é? Eu não sinto esse desejo, eu não consigo amar assim. E nós passávamos, o ligeirinho passava, e de repente eu vi algumas pessoas assim na calçada. E o Espírito Santo me visitou dentro do ligeirinho. Quando nós passávamos, ele parou no ponto e estavam ali com a bebida, se embriagando. E quando eu olhei para aquelas pessoas, Deus me deixou sentir e ver um pouquinho só do amor de Deus. Eu olhava para aquelas pessoas, eu não sei quem é, eu não consegui parar, o ligeirinho andou. Mas eu não tive paz aquela noite, eu não tive paz por muito tempo. Ainda hoje eu me lembro daquelas pessoas e como eu gostaria de um dia chegar até eles e saber quem são. Eu não vou conseguir saber quem são. Mas de tempos em tempos eu me lembro, eu oro por aquelas almas e o meu coração chora, e eu choro por eles, de Deus. Eu não fui, mas, Deus, alcance-os. Eles nem sabem que eu existo. Eles não sabem o que estava acontecendo dentro do ligeirinho na frente deles. Eles não sabiam que Deus estava ali, que Deus já os amava, e eu fiquei sabendo que eles eram muitíssimo amados. Eles nem sabiam. Ele nos amou primeiro, amar antecipadamente. Nós temos essa dificuldade de olhar para as pessoas, nós passamos indiferente. É coisa nossa de homens, a frieza no coração. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. A segunda qualidade do amor, que está ligado com a primeira, é um amor incondicional. Incondicionalmente. Palavra bonita. Incondicionalmente. Vamos ver se você consegue. Fala aí, diga: incondicionalmente. Glória a Deus. Com a máscara é mais difícil, irmão. Eu estou sem máscara. Não podemos recompensá-lo, mas ele também não quer recompensa. Incondicional. Que não impõe condições. Jesus, quando veio na cruz e Deus mandou Jesus aqui, ele conversou com os discípulos. Ele deu a sua vida, todo o seu tempo, mas ele não impôs condições nenhuma. Ele não ficou esperando e não havia em nenhum momento. Jesus fala de uma expectativa de receber um pagamento, de uma expectativa de ter algum ganho. Aliás, Jesus não teve ganho algum. As pessoas se enganam achando que Jesus, ele veio aqui, morreu na cruz, e daí sim ele virou um super Deus, porque daí ele foi glorificado. Depois que Jesus morreu na cruz e passou pela provação e privação, fez o trabalho de resgatar o homem, então ele ganhou um nome sobre todos os nomes, aí ele virou um super Deus. Irmão, está lá em Gênesis, confirmado aqui no livro, nos Evangelhos.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele estava desde o início com o Pai. Ele era Deus, e a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez sem que Ele estivesse junto. Nada foi feito sem Ele. Portanto, Jesus, Ele não poderia ser maior. Não havia um ganho, não havia nada para que Jesus pudesse ter um interesse pessoal no trabalho ou no plano, no projeto de salvação do homem. Deus não tinha lucro nenhum, Deus não ganharia nada, muito pelo contrário. Ele sabia bem que o que vinha, o que lhe esperava, o desprezo. Um amor incondicional. Um amor que não requer nada em troca, que não requer pagamento. Olha aqui, irmão. Não tem nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. O amor incondicional é aquele que não requer nada, ele não quer um pagamento, ele não quer uma recompensa. Porque, irmão, vamos combinar. Se dependesse disso, irmão, nós estávamos fritos. Se dependesse do que nós damos para Deus, nós estávamos fritos. Porque a gente é que nem água do mar, que nem folha seca. Conforme o vento sopra, a gente vai. Tem dia que eu estou bem, estou animado, eu quero agradar a Deus, louvar a Deus e quero viver para Ele. Mas no outro dia uma coisa dá errado, eu já não quero mais. Tem dia que eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito, então eu entro na igreja e eu canto, e eu louvo, e eu adoro. Mas tem dia que culto parece que não vai acabar hoje. Nós somos volúveis. Nosso coração é volúvel. Um dia nós oramos a Deus e Ele responde a nossa oração e atende o nosso clamor. Então nós clamamos e gritamos: quão grande é o meu Deus, Deus poderoso. Mas tem dia que nós oramos e Deus fica em silêncio, ou Ele vem e diz: não, não, não. Então a gente que adianta? Estou vivendo aí na igreja, estou vivendo com Jesus, estou tentando fazer as coisas certinhas. E olha aí o que eu ganho, porque o que eu tenho, quem disse que tem que ganhar? Mas a gente quer ganhar. Nós não entendemos este amor incondicional, ele é chocante, porque nós sempre esperamos, quando oferecemos algo, um retorno. Nós esperamos de Deus algo. Já estamos devendo tudo para Ele. Já estamos devendo tudo. Tudo é dele. Mas a gente ainda quer negociar alguma coisa com Ele, com aquilo que é dele. Como o Henrique, às vezes, ele tenta fazer comigo. Ele quer que eu dê R$20 para ele. Daí ele pega os R$20 que eu dou para ele e negocia comigo. Daí para... Um amor incondicional. Como eu vos amei, é amar sem esperar nada em troca. Eu amo aquele que me ama. Porque aquele que me chuta, o que eu vou fazer com ele, irmão? Fala a verdade aí. Hã? Se alguém te chuta, o que você quer fazer com ele? Abraçar? Hã? Quero chutar e dar um soco ainda, porque tem que dar em dobro. Tem que dar 2 vezes mais. O que está pensando? Aqui, irmão, olha aqui para mim. As pessoas chegam assim: ah, pastor, aquele irmão lá, nem sei se é crente, porque entrou, passei no ônibus lá, nem me cumprimentou. Já está querendo queimar o irmão com o pastor já.
Já fica no veneno. O que esse irmão está pensando? O que está achando? Como é que me ignora assim? Me despreza desse jeito? Eu já vou devolver para ele. A gente trata bem aquele que trata bem da gente. Se o irmão sorrir para nós, a gente sorri para ele. Mas se ele não sorrir, nós já fecha a cara também. Nós amamos aqueles que nos amam. Até mesmo, irmão, o casamento, o relacionamento. A gente busca aqueles que têm afeto. E então nós não entendemos esse negócio de não querer nada em troca, não esperar nada em troca. O amor de Deus, ele é maluco, ele é doido. Não tem nada, vou repetir, não tem nada que eu faça para ele me amar mais. E não tem nada que eu faça para ele me amar menos. Incondicional. Às vezes a gente fica tentando encontrar alguma coisa para não ficar devendo nada para Deus, porque a gente não quer ficar devendo nada para ninguém. A gente recebe algo de Deus, então a gente quer trabalhar, quer dar a nossa vida, a gente se envolve nos afazeres, na igreja, às vezes na expectativa de que, ó Deus, o Senhor me deu, mas eu também te dei. Porque a gente quer que Deus fique devendo alguma coisa para mim. Eu vou jejuar 21 dias, jejum da vitória. Não foi fácil, eu não comi carne, eu não tomei refrigerante, Deus. Olha o que eu fiz, por causa de você. Agora você está me devendo, tem que me abençoar. Incondicional. Irmão, e essa é a nossa sorte. Eu não sei você, mas eu já me peguei tentando encontrar alguma coisa em mim que pudesse chamar a atenção de Deus. Eu dizia, o que Deus quer comigo? Por que esse amor extravagante? Por que me buscar? Por que não desistir? Por que tudo isso? Por que mobilizar pessoas, mobilizar muita coisa por causa de mim? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a cruz? Por que tudo isso? O que eu tenho? O que é tão especial? Eu comecei a procurar em mim, disse, Deus, o que o Senhor quer? E não encontrei nada, eu fiquei desesperado. Eu fui conversar com a minha pastora, eu já contei isso aqui 1 milhão de vezes. E eu vou contar 2 milhões agora. Porque eu fui desesperado, frustrado. Eu estava com medo de desapontar a Deus e Ele desistir de mim. Eu estava com medo de que Deus não achasse nada interessante em mim e me deixasse e fosse embora. E então eu fui buscar alguém que me dissesse o que é que Deus queria em mim, porque eu queria saber o que Ele queria. Eu estava disposto a oferecer, eu estava disposto a entregar, mas eu não conseguia entender o que é que Ele queria. Então eu fui conversar e a pastora disse, por que Deus me ama? Eu perguntei para ela, ela disse, eu não sei, eu sei que Ele ama. Eu disse, mas eu não tenho nada para oferecer. Ela falou assim, Ele ama do mesmo jeito. Mas não tem nada em mim que Ele possa querer. Ela falou, mas Ele ama assim mesmo. É assim, o amor de Deus é difícil de entender às vezes, um amor incondicional. Ele não requer nada em troca, não precisa pagar, a gente não precisa nem reconhecer, nem mesmo ser grato. Não precisa nem agradecer, irmão. Ele vai continuar amando. Se desprezá-lo, Ele vai amar. Se deixá-lo, Ele continua amando. Se eu fizer tudo errado, Ele ainda me ama. Um amor incondicional. Um amor maluco, doido. E Jesus diz, amai-vos como eu vos amei. Amar sem esperar nada em troca. Mas a gente quer que as pessoas pelo menos nos respeitem, porque se nos desrespeitarem, então tchau. Nós desrespeitamos a Jesus quanto tempo? Pelo menos me trate, nem me respeite esse miserável. Quem é o miserável? Ele ou eu que não consigo.
É ele que não me respeita, ou eu que não consigo suportar a falta de respeito. Quem é o miserável da história? Quem é? Porque se eu não consigo suportar, se eu espero alguma coisa em troca, então não é incondicional. Então não é incondicional. Nós temos extrema dificuldade com esse negócio. Extrema dificuldade. Incondicionalmente. Vamos acelerar, vamos para frente. A terceira característica, o amor de Deus, Ele nos ama com humildade, humilhando-se. Eu estou falando de auto-humilhação. Auto-humilhação. Não é ser humilhado pelos outros. Aliás, até quem é que poderia humilhar a Jesus, irmão? Eu vou tratar disso mais para frente. Auto-humilhação. Vamos voltar lá em Gênesis? Ou ali em João? No princípio era o verbo. E o verbo estava onde? Com Deus. E o verbo era cheio de glória e de poder e de majestade. E nada do que foi feito se fez sem que ele estivesse. Não era apenas um mero coadjuvante, não, era protagonista. Desde sempre Jesus é todo poderoso. Desde sempre Ele é o Rei da glória. Desde sempre Ele tem o poder sobre todas as coisas. Desde sempre. Os homens ficaram apavorados, porque Ele mandou o vento se calar, e o vento parou e o mar ficou calmo. Queria ver se eles tivessem visto quando Ele disse lá no início: haja luz e houve luz. Aí os homens iam ficar apavorados. Ficaram admirados demais, porque não sabiam quem era aquele que estava diante deles. Ali naquele momento, mesmo antes de subir à cruz, de ser crucificado, Ele era o Deus Rei da glória. Todo-Poderoso. Criou o homem à sua imagem e semelhança, soprou sobre o homem o fôlego de vida, o Criador, e a sua criaturinha, feita do pó da terra. Aí aquela criaturinha, feita do pó da terra, que não podia nada sozinha. Ele fez tudo bonito, fez o jardim do Éden. Deu tudo para o homem. O que você precisar está aí. Só tem aquela árvore ali que é para eu saber se você quer de fato ficar comigo ou não. Você não é obrigado. Só aquela ali, não. O resto tudo pode se esbaldar. E a criatura despreza o Criador e decide deixá-lo. Por muito menos, irmão. Se você vai alimentar um cão e o cão morde a tua mão, você já quer mandar ele embora. Minha avó matava os cachorros dela, mordia ela descia o cabo da enxada. Tadinha. Não entendia nada. Morava no sítio. Se a gente vai fazer o bem para alguém, essa pessoa, a gente já diz: nunca mais, esqueça de mim. Mas sabe o que ele fez? O Rei da glória, todo-poderoso, que com a palavra dizia: haja luz. Ele humilhou-se. Não foi subjugado pelo homem. Quem era esse aqui? Então ele humilhou-se, porque agora o homem deixou, está separado. O homem não pode salvar-se a si mesmo. O homem não tem uma saída, uma solução. E a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo, nenhum sequer. O homem estava enrascado. Não tinha o que fazer. Então ele, o grande Deus, todo-poderoso,
Ele humilhou-se, despiu-se de sua glória. Vamos imaginar que Jesus chegou e tirou a coroa de sua cabeça, deixou de um lado, tirou as vestes reais. Eu acho que os anjos, os arcanjos ajudavam. Ele, não, tirou, deixou de um lado, deixou o seu poder e reduziu-se para caber como uma semente no ventre de uma mulher. Humilhou-se a si mesmo. O Criador aceitou estar no ventre da criatura. O Criador aceitou ser amamentado pela criatura. O Criador aceitou se fazer como um deles. Ele esteve lá para entrar legalmente. O Criador, o Rei do Universo Todo-Poderoso, passou dias de frio, de fome, jejuava, orava, esteve angustiado ali com os homens. Humilhou-se a si mesmo, deixou a sua glória e veio habitar com os homens, o antimilagre da regressão. O Criador aceitou habitar o ventre da criatura, aquele mesmo que o desprezou, aquele mesmo que virou as costas, aquele mesmo que disse, não preciso, não quero, eu me viro sozinho. Humilhou-se. Amai-vos como eu vos amei, aceitar e produzir, quando necessário, a própria humilhação em favor do outro. Está chocado já, irmão? Auto-humilhação é voluntariamente não me colocar numa posição menor para ajudar aquele, mas me colocar menor do que aquele a quem eu quero ajudar. Que quando nasceu Jesus, lá em Belém da Judéia, filho de carpinteiro, numa manjedoura, era o Deus de amor, revelando todo o seu amor. Os homens não aceitariam, talvez um príncipe, não aceitariam um doutor. Então veio Jesus nos dando uma lição de humildade. Auto-humilhação. Oh, irmão, a gente vem com uns papos, crente tem sempre uns papos. Vai orar a Deus, que os humilhados serão exaltados. É claro, irmão. Mas não é quando eu sou subjugado em humilhação. A Bíblia fala de auto-humilhação. É quando eu voluntariamente me coloco em uma situação menor do que o outro. Quando eu coloco no meu coração, irmãos, humilhar-se é antagonismo ao orgulho, à presunção, prepotência. Ser humilde é ter o outro, como a Bíblia diz, tenha sempre o outro como melhor, como maior do que você mesmo. Nós temos extrema dificuldade nisso. Como eu vos amei. Uma auto-humilhação, humilhando a si mesmo. A quarta característica do amor de Cristo, do amor de Deus revelado em Jesus Cristo, um amor de entrega, entregando-se, uma auto-entrega. A gente vê aquele videozinho que foi passado ali, Jesus, Maiar, o homem, todo regando, né? As peles saindo assim, um chicote, o olho inchado. Irmãos, é mais ou menos daquele jeito ali que foi, sim. Não vou dizer que foi exatamente, porque o exatamente teria que estar no dia, mas era assim que faziam, era o hábito. Os chicotes tinham pedaços de ossos ou de ferro na ponta, que é para quando batesse, arrancasse um pedaço da carne mesmo. Era assim mesmo que os romanos faziam.
A crueldade era real, era de verdade, é daquele jeito mesmo. E a gente vê Jesus ali na cruz, e a coroa de espinho, e os homens zombavam, e Pôncio Pilatos se colocava ali decidindo se Jesus seria crucificado ou não. Um pouco antes, lá no jardim do Getsêmani, vem Judas com as suas 30 moedinhas de prata, todo felizinho, pensando, me dei bem, enganei a Jesus. Eu sou a maldição do carioca, do brasileiro, né, do malandro, da malandragem. O mundo é dos espertos, eu que sou esperto. Foi lá o espertão pensando, tá aqui, minhas moedinhas. Deu um beijo em Jesus e saiu de boa. Seus mané, fica aí, seus mané, que eu vou sair de boa. Achando que Jesus não sabia nada. E aí vem os homens com espadas, com lanças, com amarras e correntes. E Jesus olha para eles e diz: o que vocês querem aqui? O que vocês estão procurando? Eles dizem: nós queremos Jesus. Tá bom, pode me levar. Aí Pedro, que não estava entendendo nada, quando o soldado se aproxima de Jesus, ele pega a sua espada, ele diz: vamos oferecer resistência. Não vai ser assim não vamos nos entregar sem lutar. E ele levanta a sua espada e ele atinge o soldado. Você sabe a história da orelha, cortou a orelha. Aí Jesus: Pedro, você não entendeu nada. Olha a tua espada aí, Pedro. Aí Jesus vai lá e ainda cura, né, a orelha do soldado. E aí Jesus revela para Pedro: Pedro, se eu quisesse resistir, Pedro, eu orava e Deus mandava legiões de anjos. É que você não sabe, Pedro, mas eu sou o Rei da Glória. E que você não sabe, Pedro, mas tem um exército que, se eu só dizer me ajuda, eles vêm na hora. É que você não sabe, Pedro, mas se eu piscar errado para esses soldados, eles morrem tudo. Eu sou o dono da vida. Você não sabe, Pedro, você não está entendendo nada. E Jesus diz: porque ninguém tira a minha vida, Pedro, eu é que a dou. Ninguém está me tirando nada, eu que estou entregando. Os homens não estão me subjugando, não, eu é que estou me entregando. Eu estou aqui para pagar o preço do pecado. É preciso que seja assim. Pedro, guarda a tua espada. Eu não preciso da tua espada, Pedro, não vale nada. Não preciso da tua ajuda. Jesus entrega-se, uma auto-entrega. Porque qual seria o chicote que poderia causar dor àquele que deu vista aos cegos? Que chicote poderia rasgar a carne daquele Jesus que, com uma palavra, reconstruía os olhos, o glóbulo ocular, os nervos oculares de um homem? Como poderia, qual a corrente seria capaz de prender o homem que ressuscitava mortos? Que braço forte poderia conter aquele que dava ordens ao vento? Qual soldado? Qual autoridade subjugaria o Senhor de todo o universo? Mas estava lá Pôncio Pilatos, achando ele que estava decidindo alguma coisa. Já estava decidido. Jesus era quem decidia as coisas ali naquele dia. Era Deus que decidia as coisas. Ele é o Senhor da glória. Ele entregou-se a si mesmo. Nenhum homem poderia subjugá-lo, nenhuma autoridade poderia subjugá-lo, nenhuma corrente poderia aprisioná-lo, nem todos os exércitos da terra poderiam segurá-lo, poderiam vencê-lo. Ele era o Senhor, Rei da glória.
Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Que cravo seria forte o suficiente para suportar as mãos do Todo-Poderoso Jesus Cristo de Nazaré? Irmão, não é coitadinho não, irmão. Quando você olhar para Jesus, quando você vê o filme, é daquele jeito mesmo, mas ali não tem um coitadinho. Em momento algum Jesus perdia, em momento algum ele foi vencido. Muito pelo contrário, ele é quem vencia, porque ele entregou-se a si mesmo. E aí ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, entregando-se ao vitupério para o livramento dos verdadeiros culpados. Entregou-se para ser achincalhado, entregou-se para ser amaldiçoado. A Bíblia diz que ele se fez malditos. Entregou-se para sofrer em si mesmo. Entregou-se para carregar em si mesmo. E aqui eu entro no quinto e última característica de hoje. Amar como eu vos amei. Ele disse: amar em meio à dor. Suportou a dor causada por aqueles a quem estava salvando. Vou ler de novo. Suportou a dor causada por aqueles a quem estava salvando. Ele veio salvar o homem, e o homem lhe causava dores. Ele veio salvar o homem, e o homem o desprezava. Jesus estava ali, já condenado, entre aspas, por Pôncio Pilatos. A cruz, colocaram os cravos nas mãos de Jesus, colocaram os cravos nos seus pés. Os estudiosos dizem que Jesus era um homem de aproximadamente 70 quilos, aproximadamente. De maneira que quando levantaram aquela cruz, o corpo de Jesus foi projetado para frente. Então, ao ser projetado para frente, a sua mão rasgou mais um pouquinho, os pés machucaram mais um pouquinho. A cruz sobre a sua cabeça com espinhos venenosos. Dizem os estudiosos que a cabeça de Jesus ficou inchada, quase 2 vezes o tamanho normal. As feridas no seu corpo. Provavelmente ele já estava desenvolvendo um estágio febril, um mal-estar, talvez as feridas começando já a inflamar, o calor, o frio, moscas. Jesus ali sem poder respirar, sem poder aliviar a sua dor, porque se ele tentasse aliviar a dor nos pés, das mãos, os pés doeriam mais. Se tentasse aliviar a dor dos pés, as mãos seriam mais machucadas. E estava ali Jesus na cruz do Calvário, e a coroa na sua cabeça, nos piores momentos de angústia e aflição que um corpo humano pode sofrer e suportar, carregando sobre si o pecado, carregando sobre si a maldição de todos os homens, numa pressão e opressão espiritual e emocional. E então os homens olham para Jesus na cruz e zombam dele mais uma vez, e dão vinagre a beber. Eu vi esses dias um estudioso falando sobre o vinagre que deram a Jesus. Mão do céu, a coisa quando pensa que é ruim piora um pouco mais. Os homens usavam vinagre para lavar as privadas da época, as patentes, como patente. Tinha sempre os negócios de vinagre que eles usavam. E ele acredita que ali onde ele estava não tinha vinagre, ninguém carregava vinagre. Alguém foi lá e pegou a buchinha que lampava um patente de vinagre e deram para Jesus, um estudioso. E ali estava Jesus, e os homens olhavam para ele e zombavam. E um dos soldadinhos, aquele pequenininho, ele olha e diz: você não é o Senhor, não é o Deusão aí? Você não é o cara? Então desce daí.
era muito maior do que eles pensavam. Se eles soubessem aquele que estava ali, toda aquela dor e angústia. Você já enfrentou zombaria em meio à dor? Já teve alguém querendo brincar com você quando você estava com muita dor? Alguém já veio te fazer uma cosquinha, sei lá, ou algo assim, ou te afrontar, você não está naquele dia legal? Hoje eu não estou bom. Não vem de conversa do meu lado que hoje não vai dar certo. A minha mãe dizia assim: hoje eu amanheci com o ovo virado. Estou que nem galinha com o ovo quebrado, ela dizia. Hoje eu não estou para esse negócio. Não vem de garfo, não vem de garfo que hoje é sopa. Não é uma boa hora para você vir com esses papos aí. Soldadinho, não é hora de você vir com essa conversa aí não, filho. Não mexe não, não está legal. Jesus era Jesus, mano. Então Jesus ali na cruz com toda a dor e aflição e angústia. A Bíblia diz que ele olhou para o Pai e ele diz: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Amar em meio à dor, irmão. No dia do azedo, como eu falo, em meio à dor, suportando a dor, nem a cruz, os cravos, a coroa de espinho, as feridas dos açoites, a solidão. Todos fugiram, os discípulos fugiram, ele foi para a cruz sozinho. Mano, tinha uma época que eu pensava: se fosse eu tirava só uma mão da cruz, nem tirava as duas, só uma mão, e dava de cheio naquele soldadinho. Aí eu vou salvar todo mundo, menos você não. Porque eu tenho uma dificuldade extraordinária em lidar com a dor. Eu tenho uma dificuldade muito grande em entender a dor do outro quando eu tenho a minha mesmo, que está me machucando demais. Eu tenho uma dificuldade muito grande em atender a necessidade de resolver o problema do outro quando eu estou passando o meu dia difícil, o meu dia mau. A solidão, o desprezo e a ingratidão, nada pôde lhe fazer abandonar o amor. Ele diz para os discípulos: o meu mandamento é este, que vos amais uns aos outros como eu vos amei. Suportando a dor causada por aqueles que não sabem o que fazem. Estabelecer perdão. A solidão, irmão. Os homens deixaram a Jesus, ele não disse nada. Os discípulos fugiram, ele não disse nada. Os soldados bateram em Jesus, ele não disse nada. Colocaram coroa de espinhos, zombaram dele, ele não disse nada. Deram vinagre, ele não disse nada. Então Jesus sentiu a verdadeira solidão quando o Pai virou o rosto, porque ele era maldito, ele carregava sobre si os nossos pecados. Jesus era, portanto, naquele momento na cruz, um pecador, não pelos pecados dele mesmo, mas é porque os nossos estavam sobre ele. Ele se fez pecado, a Bíblia diz, o justo, levando sobre si a nossa injustiça. Então o Pai o deixou, porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta, nos separa de Deus. E neste exato momento de dor e angústia, Jesus suportou a cruz, suportou o cravo, suportou os açoites. Mas quando ele é deixado, quando ele é afastado do Pai, então ele não suporta. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, eu tenho dificuldade tremenda em amar quando eu estou sozinho. É difícil demais quando me deixam sozinho, quando me abandonam. É difícil demais quando não lutam ao meu lado. É difícil demais.
Jesus disse para os discípulos: amai-vos uns aos outros, para mim e para você, no padrão, como eu vos amei. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.